Uma boa noite a todos de ambos os planos, que possamos aqui nesses momentos de reflexão, de busca do encontro com a espiritualidade, apacentar nossos corações e estarmos receptivos a todas as energias que a espiritualidade preparou a cada um de nós, na medida de nossos méritos, de nossas necessidades. Vamos abrir os trabalhos dessa noite com uma mensagem da obra Preces do Coração, do Lourival Lopes. Quero desfrutar deste momento de agradecer. Quero manifestar a certeza de que a vida caminha para melhor e que todas as coisas que me acontecem são para o bem, ainda que revestidas de tristeza e dor. Por isso, eu te agradeço as dificuldades no trabalho, porque me fortalecem a paciência, as intrincadas situações do lar, porque treinam o meu espírito no exercício do amor. A correria a que estou obrigado, porque me desenvolve a inteligência. A falta de dinheiro, porque me faz compreender as necessidades de milhões. Eu te agradeço a fé que me acalenta a alma, porque me leva a ti. A esperança, porque põe em prontidão as forças do meu espírito e me dão o prazer de viver. Sobretudo, agradeço a certeza de que tu estás comigo em todas as horas, porque estou convicto do que, em tempo algum, ficarei desamparado. Obrigado, obrigado. Lourival, nessa obra, nos ressalta a importância da gratidão. Nós temos uma tendência natural de focarmos naquilo que ainda nos falta, naquilo que desejamos, naqueles nossos anseios, e esquecemos de agradecer aquilo de que possuímos, aquilo que já conquistamos, aquilo que nos faz feliz, que nos faz agradecer sempre, porque em todos os momentos nunca ninguém está só. Esse Deus onipresente, onisciente, está em todos os nossos corações, desde que nós estejamos abertos a Ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão de cada dia. Perdoai as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos de todo o mal que provém de nós mesmos. Passamos a palavra para a nossa companheira Janaína, que trará as reflexões da noite, rogando a espiritualidade aqui presente, que a inspire e ilumine suas palavras, seus pensamentos, para que sejam da melhor forma possível. Boa noite, então, a todos os irmãos que encontram-se em nossa casa, de ambos os planos. Boa noite também a todos aqueles que nos assistirão mais tarde, num outro momento. Que sejamos bem-vindos nesse ambiente, nesse lugar que nos acolhe, que acalenta o nosso coração, que nos faz pensar e repensar sobre a nossa conduta e que nos ampara sempre. Não é por acaso, e nós acreditamos muito nisso, que a nossa mensagem inicial começa falando de gratidão, e gratidão, inclusive, por aqueles momentos que não são tão bons,
por aquelas sensações que nós temos, que nos incomodam, por aqueles sentimentos que ainda não estão bem resolvidos em nós. Acreditamos que a gratidão precisa se fazer presente também nesses momentos. E é por isso que nós trouxemos para essa noite algumas reflexões que têm como base principal o livro A Psicologia da Gratidão, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a gratidão precisa fazer parte do nosso dia a dia. E nós aqui, enquanto seres conscientes que já estamos de que precisamos nos melhorar, precisamos compreender também que, se esse movimento não partir de nós, as coisas se tornam muito mais difíceis. E para começar, então, antes de irmos para a obra que eu comentei, nós gostaríamos de trazer uma pergunta, relembrar essa pergunta, que é muito comentada aqui nas reflexões que nós temos na nossa casa. Lá do Livro dos Espíritos, do capítulo 12, do item Perfeição Moral, o conhecimento de si mesmo, a pergunta 919, que os irmãos devem de já ter escutado e ouvido algumas reflexões sobre ela, vai dar início às reflexões de hoje perguntando o seguinte. Então, Kardec indaga os espíritos amigos a seguinte questão: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E a resposta, em parte, é: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E essa é a base inicial para a nossa reflexão. Nós não vamos ler e refletir sobre toda a resposta, depois os irmãos podem, inclusive, se apropriar dela no Livro dos Espíritos, se assim quiserem e acharem necessário, porque nós vamos nos remeter, então, a algumas reflexões da obra Psicologia da Gratidão, que em outras ocasiões eu já trouxe aqui, alguns companheiros também. Esse livro ele é psicografado por Divaldo Franco e é Joana de Ângeles que nos traz esses ensinamentos. E Joana é aquele espírito que está comprometido com esse desenvolvimento do ser. Inclusive, na nossa casa, nós temos 2 grupos de estudos que estudam as obras de Joana. E muitas vezes, em muitas ocasiões, nós ouvimos que a fala, a leitura dos livros da Joana são um pouco difíceis. E nós concordamos um pouco com isso, sim. Porque a obra dela faz com que a gente se modifique, traz questões que mexem com o nosso interior e que muitas vezes nós não estamos preparados para fazer. Por isso, e muito por isso, que Joana é um pouco difícil, sim, mas não é impossível. Não é impossível se nós tivermos uma vontade forte de nos melhorarmos. Porque aí está a cereja do bolo. É aí que nós precisamos focar. Como nós já havíamos dito em outras vezes, e muitas outras vezes, nós não temos que vislumbrar a melhora do nosso amigo do lado, do nosso vizinho, do nosso companheiro, da nossa companheira, do nosso grupo de estudos. Nós precisamos pensar em nos melhorar. Porque melhorando a nós melhoraremos sim boa parte do mundo, se não quase toda a sociedade. Porque se cada um de nós pensar assim,
com certeza nós teremos uma melhora gigantesca em todo o convívio social. E nós vamos começar então trazendo alguns parágrafos de um título do livro que diz assim: A sombra perturbadora e a gratidão. Nos diz a Joana, então, que todas as criaturas possuem o seu lado sombra. Todos nós temos aquele lado obscuro, aquele lado que muitas vezes nós não queremos ver e nem gostamos de ver. Ele é considerado o lado negativo do nosso ser. E em grande parte das vezes, ele é apontado por aqueles que convivem conosco. E essa sombra, nos diz ela, que quase sempre ela se esculpe do ego, atormentando o nosso self. São aquelas questões que nos incomodam e que nós não sabemos lidar, que nos deixam apreensivos, que nos deixam com sensações muito ruins, inclusive. E aí, o doutor Frederick Dorsch tem uma definição assim, que essa sombra, ela é um traço psíquico nosso, dos homens, das mulheres, que em parte foram reprimidos e em parte não foram vividos. E que por razões sociais e educativas, ou outras razões que nós que ainda desconhecemos, eles foram excluídos da nossa convivência e por isso eles estão reprimidos. Então essa sombra, meus amigos, ela não pode ser vista como só aquele lado ruim que nós temos. E quando eu falo ruim, não é no sentido literal da palavra. É no sentido de que é aquelas questões que nós precisamos olhar assim. E muitas vezes aqui a gente vem falando também que tem coisas que a gente precisa deixar a portinha encostada em alguns momentos, porque nem sempre vai dar para a gente resolver todas as questões nossas. E sim, às vezes a gente tem que deixar essa portinha encostada. Mas muitas vezes, e em várias vezes, nós precisamos ir lá e abrir de novo. Dar uma espiadinha. Olhar se agora é possível. Se agora eu tenho força. E trazer para minha consciência e tentar superar. Porque caso contrário, ela pode me dominar. Em muitos momentos da minha existência. Então Joana segue dizendo o seguinte, que a sombra é portadora de valores e requisitos que podem ser utilizados de maneira produtiva ou perturbadora, podendo mesmo se expressar em 3 formas, que são as seguintes: a de natureza pessoal, que são as questões reprimidas e que pertencem a nós, que nós vamos reprimindo durante a nossa existência. A de natureza coletiva, que é representada, então, pelas questões que são reprimidas em cada sociedade ou pela sociedade, que muitas vezes nós não temos consciência de que vamos reproduzindo aquilo que a sociedade vai nos trazendo e nos impondo. E uma terceira de natureza arquetípica, que é em caráter ancestral e que pode muitas vezes vir em caráter também de destrutividade do ser humano, porque ela vem de outros momentos da nossa vida
que nós trazemos, são crenças que nós vamos adquirindo no decorrer das nossas existências e que vão indo conosco enquanto espíritos nas reencarnações que temos. E uma das bases dos estudos de Joana é Jung, um psiquiatra muito famoso, inclusive, psicólogo. E Jung diz que se torna necessário adquirir a consciência desses conteúdos que estão reprimidos, que estão guardados, que não estão na consciência, porque somente assim nós podemos alcançar a nossa individuação. E essa individuação é essa integração do nosso ser consciente com o inconsciente, porque todos nós somos portadores de questões conscientes que nós já sabemos e de questões inconscientes que nós ainda precisamos buscar. Essa individuação vai acontecer em algum momento, sim, mas depende muito de nós buscá-la, procurá-la e intensamente trabalhar nela. Porque nós somos seres únicos. E por isso não existe uma receita certa e exata para todos nós igual. E após essa tentativa, segue Jung dizendo então, após essa primeira tentativa, deve-se trabalhar pela sua integração, a integração dessa sombra no nosso self, no nosso ser mais consciente, para que o que equivale dizer que é nós nos esforçarmos para o nosso amadurecimento psicológico e não mascarar mais a responsabilidade nossa, pessoal, de aceitar de forma consciente e compreender as manifestações sombrias que nós já experienciamos. Porque se nós perguntarmos aqui, pensamos que todos nós temos ainda medos, todos nós, em algum momento da nossa vida, da nossa existência, se reveste às vezes de raiva. Todos nós temos sentimentos que ainda não são muito agradáveis. E não é errado sentir isso. Não é errado ter raiva. Não é errado ter medo. Não. É preciso sim que nós entendamos que, embora adultos, porque quando a gente é criança, a gente pensa que quando nós formos adultos, nós vamos perder o medo, nós não teremos mais raiva, nós saberemos lidar com todos os sentimentos e emoções tranquilamente. Que a gente só sente medo, a gente só tem raiva, a gente só não gosta, a gente só não faz quando a gente é criança, e não é. Não é. Essas sensações, esses sentimentos, essas emoções, eles vêm com a gente. E todos nós temos. E é preciso então que nós entendamos que não é vergonhoso ter medo, ter raiva, assim como outros sentimentos que nós temos. Nós precisamos entender que eles existem e que muitas vezes são acionados em nós. E o nosso trabalho é então, se eu entendi que eu estou com medo agora, ou que eu estou com raiva, o que eu faço com isso? É esse o processo de se aceitar, de se amar e de se sentir grato por ter essa oportunidade de recomeçar. Porque só assim nós cresceremos enquanto seres individuais. Só assim nós aprenderemos a ser melhores, a ser mais fraternos, amorosos, a nos posicionar de uma forma diferente diante das situações desafiadoras que todos nós temos. E segue então a fala de Joana no sentido que todo o indivíduo é possuidor de aspirações que nem sempre consegue se concretizar e vivenciar.
se nós pensarmos, a maioria das nossas aspirações não se concretiza. A maioria das ideações que nós temos com relação a algum assunto, alguma atitude, alguma coisa que a gente queira realizar ou fazer, não se concretiza daquela forma. E o que muitas vezes a gente faz? Se revolta. Por que comigo? Por que as coisas acontecem assim? Se eu faço isso? Por que não estão dando certo? Mas é a nossa concepção pequena ainda sobre o que eu preciso enquanto ser. É a nossa concepção pequena ainda, vendo só um caminho, não buscando outro, talvez. Então, segue o texto nos dizendo o seguinte, que ao ser conscientizado desses fatores de perturbação, pode-se e deve trabalhar interiormente para superá-los por intermédio da redução da sua carga, aplicando-se contribuições edificantes e saudáveis, como o otimismo, a confiança no êxito, a solidariedade, o esforço para manter as perspectivas de realização, sem receios injustificáveis. E aqui nós pensamos que pode entrar também aquela parte que muitas vezes a gente não consegue sozinho. Muitas vezes a gente precisa de ajuda, sim, de profissionais, de estudos, de reflexões, de ombro amigo, de alguém segurando na nossa mão, nos dando um novo rumo. Nem sempre a gente consegue sozinho, meus amigos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O que importa é nós entendermos que nós precisamos fazer um movimento de busca, de melhoria. A sombra pode ser vista como uma névoa ou uma ilusão que o sol da realidade dilui, proporcionando a visão clara do existir, no qual todos se encontram situados. E nem só de sombra nós precisamos viver. Nós precisamos vislumbrar também que, se eu já consigo visualizar essa sombra tão necessária de mudança, que necessita de mudança, nós também temos aquele lado luminoso e que muitas vezes não é trazido à tona por nós. Porque nos envergonhamos, porque achamos que não precisamos falar das coisas positivas que fazemos, das sensações boas que temos em determinados momentos, em determinadas convivências. E é importante que tenhamos, sim, consciência também de que nós já temos esse lado, que nós também podemos potencializar, inclusive, esse lado luminoso para que se dilua cada vez mais aquela sombra que ainda existe e que certamente não vai terminar de um dia para o outro, que vai seguir conosco por muitos momentos ainda desta vida e das próximas. Em toda parte, podem ser identificadas as manifestações sombrias do ser humano, mas também o lado luminoso, em que toda a grandiosidade rutilante nos heróis do saber e do ser, do conquistar e do realizar, na ciência, na tecnologia, nas artes, na religião e no pensamento, também na solidariedade, enquanto também vigem o instinto de destruição pela agressividade, pelos vícios, pela ignorância e pela prepotência. Cabe a nós distinguir o certo do errado, cabe a nós intensificar aquele caminho que nós queremos seguir,
E a Joana nos traz também uma reflexão aqui, que nós, claro, não vamos trazer na íntegra, porque nós não vamos ter tempo, mas uma das coisas que nós precisamos cuidar muito, principalmente nós que temos crianças, famílias, né, envolvidas numa constante educação, porque todos nós nos educamos a todos os dias, ela nos traz a reflexão seguinte que nos diz assim, que infelizmente a educação vigente, mas não só a formal, não só da escola, porque a educação ela é feita por todos nós em muitos momentos, em vários momentos, se não em todas as nossas relações. A educação vigente trabalha mais em favor da preservação do medo ao lado da sombra do indivíduo que se propõe a ignorá-la, a fim de desfrutar os bens que se encontram ao alcance e mesmo quando defrontando por pensamentos ou ocorrências infelizes, logo deseja esquecê-los e não os enfrentar, como se fosse possível ocultá-los num depósito especial que os asfixia. Acredito que vocês, assim como eu, fomos ensinados de que nós não podíamos demonstrar as nossas emoções. Não sei se vocês já ouviram, mas eu ouvi muito que era preciso que engolíssemos o choro, inclusive. Quando nós, enquanto crianças, queríamos muitas vezes demonstrar através do choro alguma coisa que nós estávamos sentindo. E muitas vezes eu ouvi, engole o choro. Agora não é hora. Agora tu não precisa falar. Agora é a vez do adulto. Criança só escuta. E são esses momentos que nós temos de educação que nos deixam muitas vezes inseguros, tristes, com medo, enfim. E são daí desses momentos que muitas vezes nós temos receio de lidar com as nossas sombras, porque eu senti medo e eu tive vontade de chorar, mas eu não podia. Eu tive vontade de falar alguma coisa que eu estava sentindo e não podia. Então, como é que eu vou lidar com isso agora? Como é que eu aprendi a lidar? Quando esse sentimento aparecer, esconde. Deixa lá atrás. Guarda essa sombra. Não é bom. Não é bom fazer isso, não é bom sentir isso, não é bom. Acredito que todos nós, se pararmos para pensar agora, temos esses sentimentos reprimidos em nós. E quando reprimidos, nos diz ela, esses sentimentos e também os sucessos, que às vezes nós não temos coragem de falar, na primeira oportunidade, ei-los que ressumam com a carga aflitiva de que se constituem e nublam os céus róseos dos iludidos. Quando eu falo aqui, quando eu leio os sucessos de que nos traz a Joana, nós também temos dificuldade de falar dos nossos sucessos, das nossas conquistas, daquelas coisas que já nos deixam felizes. Muitas vezes nós temos dificuldade, inclusive, de falar com os amigos sobre isso, de demonstrar que estamos contentes. Acreditamos que sim, que ainda temos dificuldade, porque também nos foi ensinado que a gente não pode fazer isso. Que às vezes tu está machucando o outro porque tu está demonstrando a tua felicidade. E não. É um processo de aceitação também. Claro que respeitoso para com todas as pessoas que nos cercam, mas que precisa ser demonstrado. Porque é como um refrigério para o nosso ser. É tão bom nos sentirmos bem. É tão bom identificar aquelas coisas que nos fazem bem. E por que não? Por que não fazer mais? Por que não
intensificar isso no nosso dia a dia e por que não falar sobre isso para as pessoas, para que todos também possam descobrir o que lhe faz bem. E segue então o texto dizendo assim: que a batalha travada com a sombra, ela é contínua e faz-se presente em todos os instantes da existência. Mas também que o amor que edifica é vitória sobre a sombra, enquanto que aquele tormento que às vezes nós nos encontramos e que nós cultivamos, ele traz a sombra mais intensa no nosso dia. Que a gente aprenda a se amar, a se cuidar, a se autodescobrir, a entender o que nos deixa tristes, o que nos deixa felizes, e que possamos a partir daí fazer esse movimento de reconforto do nosso ser. Porque esse é, sim, o grande objetivo. E para finalizarmos, nós temos uma pequena parte desse livro que eu também já tinha trazido aqui em outras reflexões. As coisas que você só vê quando desacelera. Ele é escrito por um monge budista e ele, numa das partes, ele fala que o título é Seja amigo das suas emoções. Ele nos diz assim, que a boa notícia é que quem levanta essa questão que muitas vezes nos incomoda, essa sombra que às vezes nós temos, já está com meio caminho andado. O simples fato de perguntar indica que há consciência suficiente para notar o estado negativo da própria mente. E essa parte, ela não é tão difícil de se fazer. Então ele diz ainda que quando as pessoas percebem uma emoção negativa nascendo, o primeiro impulso que nós temos é controlá-la. É excluir ela da nossa consciência. De forma que não se sentirem sufocados e nem ameaçados por ela. Querem se livrar dessa sensação na mesma hora ou fugir dela. E quase nunca pensam que o assunto merece uma compreensão mais profunda. É difícil controlar depressa uma emoção negativa. Quanto mais tentamos, mais forte ela se torna e vem à tona. Se não vem naquele momento, ela vem num próximo. Mesmo que sejamos capazes de controlá-la, podemos acabar apenas reprimindo-a, só para que seja extravasada no futuro. Ela vai ressurgir, meus irmãos. Nós não temos como fugir disso. Então é importante que nós tenhamos consciência de que precisamos a cada emoção, a cada sensação negativa que nós tenhamos, que a gente precisa sim olhar para ela. Se ainda não conseguimos, tudo bem, faz parte do nosso processo. Mas não vamos nos esquecer de que nós precisamos olhar, porque só assim nós seremos melhores. E nós sendo melhores, todos ao nosso redor serão. A nossa sociedade será melhor. Não esperemos pelos outros. Temos momentos difíceis? Sim, temos. Todos nós temos e teremos. Porque estamos reencarnados num planeta que ainda exige essa transformação.
Mas não é impossível tornar essa jornada mais leve. E depende de nós querer. Nós temos auxílio de todos os lados, daqueles que nos cercam, do Cristo, que nos dá tantos ensinamentos, inclusive hoje, ainda hoje. Temos doutrinas maravilhosas, inclusive esta, com seus ensinamentos que nos despertam a todo momento para sermos melhores. Então, por que não vamos buscar? E que bom que estamos aqui buscando. Que bom que estamos aqui entendendo que nós precisamos desse processo. Que o Mestre nos acolha sempre e que estejamos abertos aos seus ensinamentos, às suas instruções e que deixemos um acesso positivo àqueles amigos espirituais que nos assistem sempre. Estejamos em paz. Chegamos ao momento de nos unirmos, os aqui presentes de ambos os planos, aqueles que nos acompanham em seus lares pelo nosso canal do YouTube, nos unirmos naquela prece rogativa pela saúde do corpo, pela saúde de nossas almas, que, se possível, possamos ter a cura das nossas dores, das nossas aflições, mas se elas ainda forem necessárias para que possamos retomar o caminho do bem, que possamos repensar nossas escolhas, nossas atitudes equivocadas, que tenhamos então o entendimento, a resignação diante desses momentos que, embora transitórios, ainda sejam difíceis para todos nós. Aqueles que se encontram em seus lares, nos hospitais, nas clínicas, casas de acolhimento, cárceres, as ruas, onde quer que esteja alguém nessa prova difícil, que possam receber essas energias que emitimos daqui. Nós aqui presentes, aqueles que já deixaram essa pátria física, já estão na espiritualidade e que porventura também estejam passando por qualquer momento de dúvida ou de aflição, que estejam receptivos a seus anjos de guarda e às caravanas de benfeitores espirituais, que são movidos somente pelo amor, de servir, de esclarecer e de amparar. Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces. Bons espíritos que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei conosco pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que por seus esforços podem eles encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê força de perseverarem nas boas resoluções. Posso essas palavras suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e lhes desejam toda a felicidade. Nesse momento, encerramos nossas gravações, nossas transmissões, agradecendo a todos que nos acompanharam e convidamos aos aqui presentes que desejarem para os trabalhos de passe,
pedindo que nos mantenhamos com pensamento elevado, em estado de oração, para que possamos usufruir da melhor forma dos fluidos que a espiritualidade trouxeram a cada um de nós.